Bem-vindo à série sobre jejum intermitente. Jejum intermitente tem contraindicações? Quais são as limitações dessa prática? Será que faz mal para a saúde? O jejum intermitente, sim, tem algumas contraindicações. A primeira delas é o paciente que tem diabetes e depende de insulina e usa várias doses por dia. Então, nesses casos, a supressão da alimentação implica também numa supressão de doses de insulina, que eventualmente vai causar um prejuízo para o controle do diabetes. Tem uma outra condição que é o transtorno alimentar. Infelizmente, existe com bastante frequência na população, muitas vezes não é diagnosticado ou não é corretamente identificado, então merece bastante cuidado. Em especial, o transtorno de compulsão alimentar. E também bulimia e anorexia, que são bastante conhecidos. E o que acontece é que quando a pessoa deixa de se alimentar por um determinado período por conta da prática do jejum intermitente, ela muitas vezes está compensando uma culpa por ter se alimentado de forma exagerada em outro dia. Ou, muitas vezes, tem a sensação de que no jejum ela está se libertando da prisão da alimentação. Isso identifica uma relação ruim com a comida, de dor psicológica, que se perpetua pela prática do jejum. Lembrando que pessoas que não têm um transtorno alimentar ou não têm uma condição psiquiátrica com alto risco de transtorno alimentar não vão desenvolver um novo transtorno pela prática do jejum intermitente. Fora essas condições específicas, em geral não tem uma contraindicação para o jejum intermitente, mas existem algumas limitações sim. Uma delas é que, com a restrição de refeições, há um risco de haver uma pobreza nutricional. Então, a pessoa pode acabar restringindo também a variedade de alimentos que ela vai consumir. Isso é muito importante, principalmente em relação à falta de micronutrientes, ou seja, vitaminas, minerais, e à falta de fibras na alimentação. Então, se a pessoa se propõe a fazer o jejum intermitente, é importante que ela tenha uma variedade de alimentação de fibras relacionadas a legumes, saladas e frutas dentro do período em que ela está se alimentando. Proteínas devem estar presentes também, porque se você faz uma restrição grande de proteínas, e principalmente se a prática de atividade física não for regular, há um risco também de perda de massa magra. Esse é um outro problema. O jejum por si só não necessariamente vai levar a uma perda de massa magra, ou seja, de massa muscular. Existe uma certa controvérsia, algumas evidências apontam que há um risco maior de perda de massa muscular, outros dizem que não. Isso depende da predisposição de um indivíduo, da frequência de atividade física, o tipo de atividade física e do consumo de proteína dessa pessoa. Um outro problema relacionado ao jejum intermitente é o que eu chamo de engano. Muitas vezes a pessoa se engana fazendo jejum intermitente. E há vários tipos de engano relacionados ao jejum. O primeiro deles é a pessoa ficar um tempo longo sem se alimentar e achar que isso por si só vai acelerar o metabolismo, vai queimar as gorduras. E a gente sabe que o corpo se adapta muito facilmente ao jejum, então, da mesma forma que você pode restringir a alimentação, o organismo pode economizar o gasto energético e restringir a queima de gordura. Então, o mais importante é que a pessoa entenda, tem que ter restrição de calorias no dia e na semana. Então, você tem que ter um acumulado de déficit de calorias ao longo do tempo, senão não faz sentido nenhum. É como eu já disse em um episódio anterior, de que se a pessoa já consome muito pouco numa determinada refeição, por exemplo, o café da manhã, um café da manhã muito pequeno, digamos assim, cerca de 100 calorias, perto das 2.000, 2.500 calorias que a pessoa consome no dia todo, normalmente, sem dieta, se ela suprimir só essas 100 calorias, muitas vezes não vai ter impacto nenhum. Uma barrinha de cereal que a pessoa comer fora de hora já vai ter mais caloria que isso. Fazer o jejum pode reforçar comportamentos inadequados, como a sensação de culpa por comer, seguida de uma punição de um período longo sem se alimentar, ou uma compensação para tentar eliminar os efeitos daquele período de alimentação exagerada. Ou, muitas vezes, o contrário, a pessoa faz um jejum longo e acha que ela pode receber uma recompensa se alimentando de forma errada no período em que ela pode comer. Um outro tipo de engano relacionado ao jejum intermitente é a crença de que ele vai resolver outros problemas de saúde e tira o foco do indivíduo de coisas mais importantes. Então, muitas vezes o jejum intermitente praticamente vira uma religião, ou seja,
um dogma que a pessoa segue, que acha que vai salvar a vida dela e que tudo que as outras pessoas fizerem está errado ou é menor em importância do que a prática do jejum. A pessoa também pode ficar um pouco chata, né? Achando que só o jejum salva. E vai ficar importunando as outras pessoas. Não, mas você tem que fazer, para mim funcionou, vai funcionar para vocês também. Então, lembrando, como qualquer padrão alimentar com objetivo, como a perda de peso, por exemplo, né? Há pessoas que vão se adaptar melhor e outras que não vão se adaptar. Há pessoas que vão se adaptar e não vão ter aquele resultado esperado. Então, normalmente, qualquer padrão de alimentação, qualquer dieta, vai ter uma minoria que vai se dar muito bem, vai ter resultados excelentes, e uma grande massa de pessoas que vão ter resultados medianos e uma parcela bem considerável que não vai ver resultado nenhum. Então, isso pode levar a certos absurdos, como, por exemplo, a prática de jejum de 7 dias, que eventualmente apareceu nas redes sociais há um tempo atrás, que há uma tendência de um esforço concentrado num tempo relativamente curto, né, que não vai levar a lugar nenhum. É só uma espécie de tortura psicológica que a pessoa se submete com uma promessa falsa de que aquilo vai transformar a vida dela. E aí, jejum intermitente é para você? Siga meu perfil no Instagram e inscreva-se no meu canal do YouTube. Enviem dúvidas e sugestões.